Como disse o padre, esse momento do quadro entrevista, nós falamos sempre de um assunto relevante para a nossa vida. E hoje é Dia do Jovem. E podemos afirmar que o jovem é o presente da igreja. Sim, a importância do jovem na igreja merece ser reafirmada e fortalecida por todas as partes da construção de uma comunidade cristã, cada dia mais fraterna e firme em sua missão. E para falar com a gente, padre, nós vamos acolher juntos e falar com a gente sobre esse assunto, nós vamos acolher juntos a Laila Camila Santos, que é articuladora nacional da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil do Brasil. Eu e o Padre Wellington acolhemos com alegria você, viu, Laila? Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada, Padre Wellington. Muito obrigada, Thaís. É uma alegria estar aqui na TV Pai Eterno, a TV também do coração do jovem. Que bom, Laila. Olha, a gente tem também muita alegria de te receber aqui nesse dia tão especial. Você que hoje, nessa entrevista, representa a juventude que dá vida e dá esperança para todas as comunidades da nossa querida igreja. Muito obrigada. Isso mesmo, Laila. Então, para começar a nossa conversa, falando do quanto é importante a juventude na igreja, fala aí, conta um pouquinho para a gente do papel dessa juventude diante de toda a evangelização. Eu achei muito interessante, Thaisa, quando você mencionou que quando nós evangelizamos, a nossa vida vive uma abundante graça, né? E é realmente isso que nós vemos, principalmente na vida dos jovens, né? Uma igreja, né? Uma diocese, uma arquidiocese que tem uma juventude engajada, uma juventude que é presente, que existe, que dá espaço, né? Para que o jovem ele seja protagonista da evangelização, com certeza é uma diocese, é uma paróquia, é um ambiente totalmente renovado. Porque onde o jovem está a alegria, está a esperança e está também o comprometimento, com certeza. Laila, eu queria te perguntar sobre a questão da articulação, porque nós temos na igreja muitos grupos que se identificam com as diversas, poderíamos assim dizer, atividades ou especificidades de grupos de juventude. Nós temos juventudes mais ligadas à renovação carismática, nós temos Pastoral da Juventude, né, a famosa PJ, que também já tem uma caminhada ao longo da igreja, e temos outros grupos de juventudes, por assim dizer, presentes nas nossas comunidades. Como é que esses grupos se integram, como é que eles se interagem e como é feito esse trabalho por parte de vocês da Pastoral Juvenil? Isso, exatamente, Padre Wellington. Dentro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude CNBB, existe uma área, né, vamos dizer assim, que é justamente dos jovens, né, que é feito para os jovens. Que, sendo bem prática aqui, né? Quando os bispos olharam para a comissão, falaram, tá bom, nós somos uma comissão de juventude, mas cadê os jovens, né? E por isso que foi criado, dentro da Comissão para a Juventude CNBB, esse organismo que se chama Pastoral Juvenil do Brasil. E dentro desse organismo existem representações. Então, existem representações das novas comunidades, existem representações dos grupos paroquiais, né? Das pastorais da juventude, todas elas, também dos movimentos eclesiais, né? Então, todas essas expressões jovens, elas se encontram dentro da Comissão para a Juventude. Então, nós somos divididos, né, por representação nacional, né? Cada um tem uma cadeira, vamos dizer assim, na comissão, né, ali na Pastoral Juvenil, e dentro disso a gente trabalha as temáticas próprias da juventude, né, que está lá no nosso documento de evangelização da juventude, que é, entre tantos temas, o Dia Nacional da Juventude, a Jornada Mundial da Juventude, a Jornada Diocesana da Juventude, e também esses momentos fatídicos que a gente se depara no nosso dia a dia, como é da pandemia atualmente.
né? Então, dentro da coordenação da pastoral juvenil, existem, sim, direcionamentos, unidade, principalmente, né? Acredito que se for uma palavra para elencar esse organismo dentro da CNBB, formado por jovens, é unidade e comunhão. Porque todos ali têm um carisma específico, uma forma específica de falar com o jovem, né? Mas todos têm um objetivo comum, que é evangelizar a juventude e ser jovem na igreja, né? Então, dentro da pastoral juvenil, todos eles são representados e através deles, dessas representações, nós temos um panorama do que está acontecendo no Brasil, como que esses jovens estão vivendo hoje, né? E tudo aquilo que engloba a temática da juventude. Olália, quando você estava respondendo, eu estava aqui pensando, justamente o que você falou. Independente do grupo e da representação que os jovens estão ali na igreja, estão representando, eles estão sempre em busca do mesmo objetivo. Não é mesmo? Isso, é verdade. Porque eu acho que na igreja nós somos assim, né, Caína? Sim, é uma unidade. Na igreja nós temos a nossa forma de rezar, nós temos a nossa forma de falar, né? Nós temos aquilo que nos aproxima de Deus, que é próprio nosso. Sim. Então, acho que os carismas nessas expressões juvenis são meio que isso, né? Talvez a minha forma de rezar não seja igual à sua, mas nós temos um objetivo comum, que é amar a Deus, que é servir ao outro, que é amar a igreja, que é amar ao Papa, que é evangelizar os jovens que ainda não encontraram esse amor, né? Então, tudo aquilo se resume em uma coisa só, né? Que é a evangelização. Isso mesmo. Agora, conta pra gente como é que tem sido a sua partilha de experiências e como é que você tem percebido a reação do jovem a esse momento que a humanidade está vivendo, que é o momento da pandemia. Como é que o jovem está reagindo a isso? Porque, do ponto de vista da grande maioria da mídia, a gente vê o Robson, o jovem ainda como um irresponsável. Então, como se fosse ele, muitas vezes, o causador de uma série de situações difíceis e o objeto da repreensão, poderíamos assim dizer. Até todo mundo chama atenção, olha com desconfiança. Quando se fala desse tipo de aglomeração de festa, jogam na culpa do jovem. Estou contextualizando porque é onde a gente vê mais citar o jovem nessa situação da pandemia. Mas eu acredito que existe algo ainda que precisa ser observado. O que há por trás dessa superficialidade do que todo mundo enxerga e vê como um senso comum. É algo mais profundo. Então, por isso que eu te pergunto, você como jovem, como assessora da Pastoral Juvenil, como é que você tem visto a reação e como o jovem tem vivido esse momento que a humanidade toda está vivendo? Gabriel, então é verdade que hoje, né, os números nos mostram isso, né? No nosso dia a dia, 24 horas por dia, eu acho que nada menos do que um jovem que vive conectado, né? A nossa geração, que é super conectada, sabe do que está acontecendo, né? E também como a Pastoral Juvenil também se preocupa com isso. Mas o que é que nós vemos, né, a partir desse cenário? E também a juventude, né, o jovem e o jovem adulto, é aquela faixa etária que também está trabalhando, né? Que também está nos ônibus, que também está no dia a dia ali, que precisa trabalhar, né? Que precisa pagar os boletos, né? Os jovens também precisam, né? Mas é claro que como pastoral juvenil, que como um organismo de juventude, nós estamos sempre chamando a atenção dos jovens para que eles tomem as medidas corretas, né? As medidas em que o Ministério da Saúde nos aconselha de usar álcool gel, de usar máscara, para nos proteger. Isso é inadmissível, né? Acho que se a gente se esquece de fazer o mínimo, a gente se esquece de nós mesmos, né? Acho que quando eu penso no outro, eu penso em mim, pensando em mim, eu penso no outro. Então, hoje o jovem, sim, ele está sendo colocado, né, como uma das principais
um dos principais transmissores do Covid, mas eu também vejo, Padre e Thaisa, uma juventude que está em ação, sabe? Uma juventude que está em movimento, nesse movimento de generosidade, uma juventude que está nas paróquias, nas PASCONs, ajudando na transmissão das missas, né? Uma juventude que está tendo esse coração solidário em levar comida, levar máscara, levar álcool gel também para aqueles que não têm, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o jovem que ainda não está consciente do seu papel, né, como cidadão. Por outro lado, a gente também vê centenas, milhares de jovens que estão querendo fazer a diferença, né? Que estão dizendo, olha, não somente existe a parte superficial ali, né? Mas existem jovens também que estão engajados e como o Papa Francisco nos pediu, né? Jovens que testemunham a esperança, a generosidade e a solidariedade também no meio dessa triste pandemia que a gente vive hoje. E como é importante, né, Laila, perceber que a juventude, ela evangeliza e tem toda a disposição, não desiste diante de qualquer obstáculo, não. Porque a juventude é sinônimo de disposição, de luta. E falando em pandemia, em evangelização, nesse tempo de pandemia, as mídias digitais aí tiveram um papel relevante para levar a evangelização até as casas, as famílias. E como a juventude tem mais facilidade para lidar com isso, eu gostaria que você falasse desse papel da juventude nesse tempo de pandemia, que até o padre citou, desse envolvimento com a tecnologia, missas que precisavam ser transmitidas e tinha um jovem ali para dar uma direção, para ajudar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É verdade, Caísa. O jovem está altamente conectado, né? Inevitável. Né? Eu acredito, a gente sempre brinca, né, dentro da pastoral juvenil, junto com os outros assessores, falando assim para ele, olha, se você tem algum problema, coloca na mão de um jovem que ele resolve. Né? Porque o jovem, ele é incansável, ele precisa resolver, dar um jeito. Então, Caís, eu acho que desde o início da pandemia, né, foi esse boom, né? O jovem, ele se engajou ainda mais na pastoral de comunicação, por exemplo, na PASCON, né, na diocese, e também os eventos que eram presenciais passou a ser online. Né? Então, é muito bonito poder testemunhar aqui para vocês todos da TV Pai Eterno, né? O quanto que a gente vê a juventude também que não parou, né? Pelo contrário, utilizou de outros meios, de outras coisas, de outras tecnologias para estar próximo, né? E isso faz bem também para a nossa saúde mental, né? Porque o jovem que está acostumado a ir para o seu grupo de jovens, a ir para o seu grupo de oração, né? A evangelizar porta a porta, teve que ficar em casa, né? Pela saúde, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas as redes sociais, pelo contrário, foi um boom de evangelização, muito bonito os testemunhos, né? E a pastoral juvenil, Caísa, ela também muniu esses jovens de subsídios, né? Como, por exemplo, agora na Semana Santa, nós fizemos podcasts, né? Levando o jovem a viver o passo a passo da Semana Santa. Vivemos também um tempo de quaresma. Então, da forma que nós podemos colaborar com a juventude, nós estamos ali propondo uma oração, propondo uma reflexão, propondo lives, para que eles possam cada vez mais se sentirem próximos, né? Próximos uns dos outros. E Laila, eu estou aqui vendo quando a Caísa ela pontua isso com você sobre essas iniciativas, eu acho que o espaço é esse, da gente poder mostrar esse outro lado de uma juventude responsável, criativa e evangelizadora. Está aí uma pauta muito legal para a gente levantar sobre a juventude nesse tempo de pandemia, né? Muitos jovens são atraídos pelo exemplo, muitos jovens são atraídos pela sensibilidade da caridade, querem fazer o bem, querem demonstrar esse bem através de gestos e dão todo esse suporte. A gente está vendo paróquias que nunca tiveram, por exemplo, estruturas de transmissão de missa, de PASCON, de desempenho em site ou até mesmo em rede social,
o padre ele vai tendo a necessidade disso, e quem dá essa resposta, muitas vezes, ou quase na totalidade das vezes, são os jovens. Eu acho que isso talvez precise ser divulgado mais, para que as comunidades tomem essa consciência também. E aqui eu pergunto para você, diante da sua experiência, qual é o espaço que você vê hoje para o jovem ocupar na igreja? Existe um espaço específico? Qual o espaço que o jovem hoje tem para ocupar na igreja? É verdade, Padre Everton. Olha, eu mesmo, quando a gente recebe, né, testemunhos dos jovens do Brasil inteiro, das iniciativas, né, a Comissão para a Juventude fica muito feliz, porque ao mesmo tempo que a gente vê, por um lado tem esse sofrimento, por outro vai florescendo uma juventude cheia de esperança, né? Eu acho que esse terreno que a gente está semeando, né, por mais que seja difícil, a gente está semeando boas sementes para um novo tempo, né? Acho que o jovem, ele tem essa disposição de coração, sabe, Padre Thaisa? Então, qualquer lugar na igreja em que tenha um coração aberto, uma disponibilidade, né, do jovem se desenvolver, ele estará ativamente. Né? Ele estará ativamente. O Papa Francisco uma vez brincou, né, em uma das audiências, falando o seguinte, que se você der um pouquinho para o jovem, ele vai te dar um pouquinho. Mas se você abrir o coração, se você der tudo, né, dar tudo para o jovem, abrir sua paróquia, né, abrir as portas para você planejar com o jovem, sabe, o jovem ele também vai entregar tudo de si. Então, eu acredito, Padre Everton, que em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, seja num ambiente em ONGs, em trabalhos voluntários, sabe, onde estiver jovem, existe movimentação, e existe vida, e existe esperança. Então, é só ter essa abertura de coração que o jovem também se dá por inteiro. E até em casa, viu, Kaisa? Até em casa. Se precisar que o jovem lave a louça, dá espaço para ele, né? Faz ele ser importante, faz com que o jovem tenha essa consciência que ele faz parte da família, né? E precisa também ajudar em casa, principalmente, que é a nossa primeira missão, não é mesmo? Isso mesmo. Inclusive, eu estou aqui pensando também, ó. Você, vovó, você, mamãe, que está aí acompanhando o programa Pai Eterno, tem um jovem na sua casa, ao invés de ficar olhando para o jovem e falar, não, ele não dá conta disso não põe ele para fazer isso não. Não faça isso não, faça o que a Laila diz, coloque ele para fazer sim, dê um voto de confiança. Quando a gente dá um voto de confiança, a pessoa sempre dá uma resposta boa para a gente, tenho certeza disso. E o jovem, ele vai dar uma resposta boa. Vovó, se você tem contato com seu neto, talvez pode ou talvez não, mas até mesmo pela uma chamada de vídeo, chama o seu neto aí para te ensinar a mexer no WhatsApp, no Instagram, enfim, até mesmo no aplicativo Pai Eterno, para você acompanhar toda a nossa programação, o jovem vai ajudar, com certeza. Mas, Laila, falando em juventude, que é o nosso assunto, com certeza, eu gostaria que você, se você tem uma ação solidária que você gostaria de destacar com a participação dos jovens na igreja, que está dando fruto. Você tem alguma ação solidária que você pode destacar para a gente? Sim, Thaisa, desde 2019, né? Assim, no começo da pandemia mesmo, a Pastoral Juvenil lançou uma campanha que se chama Pastoral Juvenil Samaritana, que é justamente fazer com que os jovens saiam em missão com responsabilidade, né, levando esperança e generosidade para as pessoas. Então, olha, de memória aqui, eu lembro muito do pessoal lá de Nova Iguaçu, né, uma das paróquias de Nova Iguaçu, né, o setor juventude de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Eles se reuniram, né? A juventude, né, de Nova Iguaçu se reuniram, arrecadaram máscaras, álcool gel e saíram distribuindo ali na redondeza, né, paroquial deles. Também tem os jovens vicentinos que, periodicamente, todo domingo, em suas dioceses, eles armam tendas
distribuem quentinhas para moradores de rua, né, para as pessoas que estão ali em situação de rua. Então, existem várias iniciativas, Caio, pelo Brasil, né, de arrecadação de alimentos, eventos como o DNJ, né, que antes era presencialmente, ali com muita alegria, mas hoje ele se tornou online e solidário, né? As pessoas vão até a paróquia e deixam o seu alimento ou deixam na casa de alguém, né? E tudo muito bem higienizado, depois é distribuído. Então, várias iniciativas pelo Brasil é vista nessa campanha pastoral de Juventude Samaritana, os jovens aí em ação e solidariedade. Muito bom. Agora, Laila, em 2018, na 15ª, se não me engano, 15ª Assembleia, o Sínodo dos Bispos, né, com o Papa Francisco, com o documento final, Cristo Vive, ele trouxe para toda a juventude da Igreja Católica no mundo e também para os fiéis um documento que poderíamos assim dizer, que compreende e valoriza a presença do jovem no seio das comunidades. Está pertinho de nós, né? Foi em 2018. Como é que você sente, como assessora, que a juventude aqui no Brasil acolheu esse documento, essa palavra do Papa Francisco, depois desse sínodo que teve, inclusive, aí como secretário o cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha? É verdade, a Cristo Vive, né, que é essa exortação apostólica dirigida aos jovens, ela ecoa até hoje na nossa vida. Até hoje, eu acredito que na vida de todos, não só dos jovens, né? E nós vemos, assim, na juventude do Brasil, isso sendo respaldado na vida mesmo, na parte cotidiana, né? Principalmente, existem 3 grandes verdades que o Papa nos fala na Cristo Vive, né? Que é Deus te ama, Cristo salva e Cristo vive. Né? Muito mais do que querer citar, por exemplo, leis, regras e tudo mais, a Cristo Vive é uma carta de amor para os jovens. Né? É o lugar onde o jovem vai se debruçar ali na leitura e aquilo facilmente vai à sua vida. Né? Porque o Papa Francisco ele tem esse jeito, né, amoroso de nos comunicar a verdade, de nos comunicar aquilo que é próprio também para o jovem. Então, com certeza, as dioceses têm estudado a Cristo Vive, né? Têm vivido cada uma nos seus grupos de jovens. Se você ainda não conhece a exortação apostólica, você pode dar aí uma pesquisada no Google, né? Está disponível no site do Vaticano. E é uma exortação para todos nós, né? Para todos nós que desejam mesmo ter esse encontro verdadeiro com o Cristo que é vivo. E nós estamos na Páscoa, né? Não mais que lembrar dessa grande verdade. Caísa, sim, observando a Laila dizer, eu me lembrava, por exemplo, de uma entrevista que o Papa Emérito Bento XVI deu, assim que começaram a questionar muito os motivos pelos quais ele havia renunciado ao pontificado. Uhum. E, num dado momento, ele disse o seguinte, que ele havia renunciado visto que ele não teria saúde para estar presente na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que com aquela fala do Papa Emérito e depois com os gestos do Papa Francisco, a juventude pode se entender mais que acolhida e, digamos assim, privilegiada pelas atitudes e os gestos da igreja. Eu acho que isso é muito importante e de muito valor para nós, né? Depois eu estive na Jornada Mundial lá na Cracóvia, na Polônia, também tive a oportunidade de ver a alegria do Papa Francisco com os jovens, servi o Papa Francisco aqui na jornada de 2013 e acredito que o magistério da igreja caminha para isso, para um magistério de face juvenil, de face renovada. Com certeza. É verdade, padre. Thaís. A gente vê também no rosto do Papa o rosto da juventude, né? E se a gente olhar para as ações do Papa Francisco, a gente também enxerga um coração jovem, um vigor jovem, né? Também no Papa. Então,
ter um sínodo da juventude, ter um momento especial, né? Ter uma carta de amor, que é a exortação apostólica Cristo Vive, é muito significativo. E como o Padre Elton falou, não somente nas palavras, mas nos gestos, né? Nos gestos concretos. Realmente a igreja está unida aos jovens, como um todo, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Ótimo. E eu fico pensando também dessa importância hoje de levar os jovens, né, até com essa exortação para viver essa experiência com Deus e isso motivá-los a fazer muitas coisas, que o jovem sempre tem essa disposição de fazer, de ir, né, de colocar tudo em prática, mas é preciso que isso nasça de uma experiência com o amor de Deus, com esse Cristo que está vivo. E isso é muito bonito. O jovem, com certeza, está lutando para viver isso e até se encontrar em todas as perguntas que eles trazem aí no coração, todos os questionamentos. É mesmo, Caís. E bonito, o Papa Francisco até diz na exortação, né? Ele fala para a gente lá que, assim, tipo, jovem, você tem que conversar com Cristo vivo sobre coisas concretas, né? Ele diz isso lá no documento Cristo Vivo, que ele diz, jovem, você precisa conversar com Jesus, né? Com Cristo vivo, como uma pessoa, como um amigo, né? Contar suas experiências, contar aquilo que te dói, né? Contar aquilo que te machuca muitas vezes, mas também as graças, as alegrias, dividir todos os momentos, porque ele é vivo, ele está vivo, né? Muito bom. É sempre bom, não é, Padre? Poder conversar assim com pessoas que trazem para a gente um assunto que vai contribuir para o crescimento e também para motivar as pessoas que talvez estejam em casa, e agora nós estamos falando para os jovens, e estão desmotivados diante de tudo que estamos enfrentando. Até porque, Caísa, esse momento, né, Laila, é um momento passageiro que a gente acredita, né? A humanidade atravessa, ela já atravessou outras pandemias no passado, momentos de dificuldade, como guerras, como conflitos, mas isso não pode nos impedir de olhar para o horizonte e imaginar os projetos que a gente precisa delinear para alcançar no nosso dia a dia, né? É verdade. Então, juventude, olha aí o chamado do Padre Elton para nós, né? Nada de parar de estudar, nada de parar de almejar aquela carreira que você deseja, aquela faculdade que você pretende entrar, né? Aquele seu sonho que por um momento está ali pausado. Pelo contrário, é tempo de semear, né? Semear graças, semear também saúde na nossa vida, né? Então, não tenha medo também de pensar grandes coisas, de sonhar grandes coisas, porque com certeza a pandemia vai passar. Com fé, o Pai Eterno vai passar. Vai sim. Vai sim, nós temos fé também nisso. Laila, nós agradecemos a você, viu? Você que faz parte aí da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil. Muito obrigada, viu, pela contribuição e pelo seu sim. Muito obrigada, Caísa e Padre Elton. Que alegria estar aqui com vocês. E o Pai Eterno Deus também possa abençoe. abençoar a vida de todos os jovens. Um grande abraço. Abraço. Abração.